A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda à Fé e Tulipas. Oiê, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. E hoje a gente chega no último elemento do fruto do Espírito, olha só. Nossa, parece que foi ontem que começou o podcast, pra mim dá essa impressão. Mas, eu não sei você, mas pra mim tem sido muito bom tá estudando sobre o fruto do Espírito, poder simplesmente buscar ter um olhar sobre o que ele significa pra mim hoje, como que eu posso de maneira prática colocar isso na prática, como que eu posso viver o fruto do Espírito hoje. Então, isso tem sido algo que tem me confrontado muito e, com certeza, esse episódio foi um dos que me confrontou demais também. Não posso esquecer que hoje domínio próprio é algo que eu tenho orado constantemente, então também a questão de sabedoria, né, que o domínio próprio está muito ligado à sabedoria. Então a gente vai falar sobre isso, autocontrole, uma coisa que todos nós precisamos estar aprendendo, porque é uma das coisas mais difíceis que a gente poderia aprender. Mas é interessante a gente só refletir um pouquinho do porquê domínio próprio está na lista do fruto do Espírito. É porque mostra que naturalmente nós não somos assim. Se a gente for analisar o fruto do Espírito, naturalmente a nossa inclinação natural não é buscar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa não é a nossa vontade, a nossa inclinação natural. Mas o fato de domínio próprio estar nessa lista mostra que é algo sobrenatural, ou seja, é uma ação do Espírito Santo através de nós. Isso é algo tão interessante, porque se a gente for parar para pensar, um descrente, uma pessoa que não conhece o Senhor, não tem razão para buscar o domínio próprio. Pode ser que essa pessoa até seja controlado, digamos assim, por regras, ou quando, por exemplo, ela não usa celular, nem Instagram, essas coisas, quando ela está trabalhando, porque ela tem o interesse de conseguir uma promoção, coisas assim, mas ela não tem a razão, não tem o interesse de cultivar o domínio próprio na vida particular dela. Pelo contrário, ela vai ver isso como algo que não tem valor. Então é por isso que isso mostra algo diferente sobre o cristão, porque nós como crentes, nós temos uma razão muito maior para cultivar o domínio próprio, que é porque a gente faz isso porque nós amamos a Deus. Não é à toa que o amor é o primeiro da lista do fruto do Espírito, porque tudo vai fluir a partir do nosso amor a Deus e o nosso amor a outras pessoas. Porque a falta de domínio próprio não é ruim só no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com outras pessoas. Quando nós falamos demais com outras pessoas, ou nós dizemos algo que vai ferir elas, ou quando a gente, em particular, cultiva uma vida de pecado e isso depois vai se mostrar e vai causar escândalo para outras pessoas, tudo isso é ruim não só para nós, mas também para outros. Então, por isso que a gente precisa saber, esse não é a nossa inclinação natural, mas é interessante a gente pensar, porque o crente, ele é uma árvore má, o não crente é uma árvore má que produz fruto mau, mas nós como crentes somos uma árvore boa que produz fruto bom. Então nós temos essa certeza de que o autocontrole, o domínio próprio faz parte da nossa santificação. E só para a gente clarear aqui, existe dois tipos de santificação. Existe a santificação posicional, que é aquela que, a partir do momento que a gente se converte, quando Deus olha para nós, ele não nos olha somente pelo nosso pecado, mas ele olha a santidade de Cristo, a vida perfeita que Jesus viveu, essa é colocada em nós. Então, essa é a santidade posicional, que é a nossa posição perante Deus. Mas a que a gente vai falar bastante nesse episódio é sobre a progressiva, ou seja, aquela que é um processo, aquela que a gente vai crescendo todos os dias um pouquinho mais, e que a gente possa crescer na semelhança do Senhor. E o interessante é que essa santificação não é a gente simplesmente vir um dia e diz, olha só, agora eu sou uma pessoa boa. Não é isso. É você estar cada vez mais parecida com Jesus, a ponto de você diminuir na sua vida e ele crescer. Olha só como que isso é poderoso. Isso deve ser o que a gente deve estar ansiando todos os dias. Então a gente precisa ter essa certeza, porque a santificação, como a gente já pode ver mais ou menos pelo nome, é uma obra do Espírito Santo, porque ele vai agindo assim em nós. Mas, parênteses, a gente não pode esquecer que porque é uma obra do Espírito Santo, será que a gente não faz nada? Não, pelo contrário.
porque é uma obra do Espírito Santo, nós também devemos nos esforçar no sentido de que o Espírito de Deus age no nosso coração, nos dando vontade de lutar contra o pecado e nos dando vontade de seguir e obedecer a Cristo. Então, isso que acontece no nosso coração. Sim, a santificação vai nos custar tudo, porque é algo doloroso muitas vezes, é algo que vai nos custar coisas, pode nos custar relacionamentos, pode nos custar confortos, pode nos custar reputação, coisas assim, mas vale a pena. E é tudo isso, toda essa junção é a santificação que nos capacita para a gente poder carregar em nós o traço do fruto do Espírito. Olha só como que isso é bonito, é algo que nos alegra. Mas vamos ver sobre o domínio próprio, que é o assunto de hoje. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos ler 2 Pedro, na verdade, porque a gente começou, né? A gente já começou, mas voltando. 2 Pedro 1, versículo 3 a 7, o apóstolo Pedro, ele fala um trecho muito bonito, que é assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo, Paulo não, Pedro, eu sempre confundo. Ele diz aqui que nós basicamente ganhamos de graça as coisas que nos levam à vida e à piedade. Aqui a gente só precisa fazer um parênteses para definir o conceito de piedade. No português fica mais difícil porque a gente escuta piedade como mais ou menos assim, tenha piedade de mim, no sentido de tenha dó, tenha compaixão. Só que o sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico é igual o que a gente vê que Paulo diz para Timóteo, que é exercita-te na piedade. O que é isso? Tem um livro chamado Exercita-te na Piedade também, do Jerry Bridges, que ele é muito interessante porque ele define o que é isso. E ele diz que piedade é a nossa devoção a Deus. Então, é quando a gente ora, lê a Bíblia e cultiva o fruto do Espírito e toda a santificação no nosso coração, que essa é a nossa devoção a Deus. Então, como a gente está vendo aqui, o divino poder do nosso Senhor, ele tem dado as coisas que conduzem à vida e à devoção a Deus. Olha só que interessante, mas Pedro não para aí, ele diz assim: pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, pelo conhecimento, a gente deve conhecer a Deus. Será que a gente conhece quem é Cristo? Será que a gente busca se aprofundar no conhecimento de saber a ponto de poder dizer, eu sei quem é o meu Salvador? Muitas vezes a gente escuta pessoas que falam, eu não quero estudar teologia, eu não quero essas coisas, porque eu só quero adorar. Mas acontece que se você adora sem estudar teologia, ou seja, sem o conhecimento de Deus, você vai estar adorando um Deus que você não conhece. Porque necessariamente quando você estuda teologia, quando você estuda mais sobre Deus, isso deve obrigatoriamente, necessariamente, te levar a adorar e a amar mais a Deus. Então é por isso que a gente precisa conhecer a Deus para adorá-lo. A gente não pode ter conhecimento sem adoração, porque senão não vai trazer para a parte prática. E a gente também não pode ter adoração sem conhecimento, porque senão a gente vai estar adorando um Deus que a gente não conhece. Então a gente precisa desses dois juntos, o conhecimento e a adoração, que os dois são lados da mesma moeda. A gente precisa ter os dois juntos. Por quê? Porque como Pedro está colocando assim, eles nos foram dados para nos conduzir à vida e à piedade, e pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, como a gente viu no episódio sobre fidelidade, que a gente falou sobre ajuda-me na minha falta de fé. Então, é isso que a gente precisa saber, que as promessas de Deus são preciosas e que por elas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, nos livrando da corrupção, das paixões que há no mundo. E isso é muito interessante porque depois ele vai dizer assim, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé nas promessas, a virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio
próprio, e o domínio próprio é perseverança, perseverança, piedade, piedade, a fraternidade, fraternidade, ao amor. Olha só, vamos ver o que o domínio próprio está fazendo aqui. A gente vê que fé, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, amor são coisas que são completamente vitais para nossa vida cristã. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter virtude, a gente precisa de todas essas coisas. E nesse meio, Pedro coloca o domínio próprio. Então a gente precisa do domínio próprio na nossa vida. É algo que é necessário. Então, coloca aqui entre o conhecimento, a gente tem que juntar o que a gente conhece sobre Deus com o domínio próprio, porque quando a gente lembra mais sobre quem Jesus é, quando a gente estuda mais profundamente os 4 evangelhos, a gente lembra que o nosso Senhor Jesus, ele foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E por causa disso, a gente pode ter a esperança de que o nosso Senhor Jesus, ele nunca pecou. Então, isso significa que ele nunca teve falta de domínio próprio. Então, porque ele conseguiu vencer isso, nós também conseguimos, porque ele nos mostrou o padrão. Claro que nós, como pessoas que caímos no pecado, que agora nós somos deformados, nós não somos mais completamente imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente se converte, a gente volta, a gente vai voltando por causa da santificação, a gente volta para esse nosso desígnio principal e primário. Aí a gente vai se tornando mais parecidos com Jesus para a gente ter mais o domínio próprio. Então, é isso que a gente precisa ter a ideia, de que o domínio próprio deve estar ligado a isso. E também depois, vem conhecimento, domínio próprio, e depois Pedro coloca a perseverança, porque a gente precisa perseverar nessa questão, que às vezes é muito difícil, não só manter um dia de domínio próprio, mas buscar manter uma vida. E lembrar que Jesus manteve essa vida totalmente e perfeitamente autocontrolado, deve nos motivar a querer ser como ele. Porque, como a gente viu, o domínio próprio é completamente vital para a nossa vida cristã, porque, na realidade, também o domínio próprio nos motiva a mortificar o pecado na nossa vida para a gente ser mais santas. Porque quando a gente vai matando o pecado na nossa vida, pouco a pouco, a gente vai tendo o domínio de poder dizer não ao pecado. Porque a partir do momento que a gente se converte, a gente não é mais escrava do pecado, mas a gente é livre para obedecer a Deus. Essa é a questão. As pessoas que não são crentes, elas são escravas do pecado e elas não conseguem obedecer a Deus. Mas nós, como filhas amadas do nosso Deus, nós conseguimos dizer não ao pecado e conseguimos dizer sim à obediência ao nosso Deus. Então, isso que a gente precisa saber. Agora nós podemos ter o domínio próprio de mortificar o nosso pecado, de matar todo o pecado que tem no nosso coração. E é isso que a gente precisa saber. Porque nós somos livres para obedecer, nós conseguimos ter o domínio próprio. E a gente pode dizer, como Paulo diz em Gálatas, que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, olha só como que é interessante, porque Cristo vive em nós, a gente não vai necessariamente ser controlada por nós mesmas, mas como o fruto do Espírito é uma ação do Espírito, nós vamos ser controladas pelo Espírito. Então, é isso que a gente precisa saber, que a nossa santificação é um progresso e a gente é chamada a lutar todos os dias pelo domínio próprio. Mas a questão que às vezes pode ficar na nossa cabeça, ok, eu entendi que eu preciso ter domínio próprio, mas onde é que tá a minha falta de domínio próprio? Então aqui a gente vai chegar em umas questõezinhas que às vezes podem doer um pouquinho, mas a gente vai continuar firmes, porque a gente precisa reconhecer o nosso pecado, a gente precisa reconhecer onde a gente tá falhando para a gente poder trazer o diagnóstico correto, trazer como que a Bíblia pode nos ajudar nas nossas falhas bem específicas. A gente precisa ser específica quando a gente está pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente precisa poder dizer, eu estou pedindo perdão por ter feito, aí tem uma lacuna aí. A gente precisa saber completar essa lacuna. Então, por isso que a gente vai ver algumas formas aqui de como que às vezes a gente está tendo falta de domínio próprio para a gente buscar, com a ajuda do Espírito Santo, vencer isso e ter domínio próprio. Então, vamos lá. A primeira questão a gente vai ver sobre a questão do celular e de rede social, Instagram, Facebook, essas coisas. Então, vamos lá. Você às vezes posta uma foto e você fica toda hora olhando para ver quantos likes deram ou quais pessoas que curtiram. E às vezes você acaba ficando triste quando o número de likes não é o que você estava esperando. Às vezes você queria que fosse mais e só teve uns, não sei, 50 e você estava esperando uns 150, alguma coisa assim.
Ou às vezes você fica rolando e vendo seu vídeo o dia todo, e passando e curtindo foto, e várias coisas assim, simplesmente às vezes perdendo tempo. Ou às vezes você mexe no seu celular para procurar as notificações, ver quem mandou mensagem, quem curtiu, quem comentou, quem te mencionou em story, essas coisas. A gente precisa saber que nós somos chamadas a controlar essas coisas e não sermos controladas por elas, ter o domínio próprio. E uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes a nossa falta de domínio próprio se dá pela nossa curiosidade. Então a gente precisa saber que a curiosidade é uma coisa que é muitas vezes carnal, porque a gente vai estar curiosa, querendo saber e simplesmente sem razão, porque isso pode nos fazer mal, e isso é o que acontece muitas vezes nas redes sociais. A gente precisa poder simplesmente, às vezes, nesses casos, estabelecer: eu vou postar uma vez por semana e vou olhar quantos likes ou coisas assim, 2 vezes por dia, alguma coisa assim. Então a gente precisa poder domar o nosso coração pra gente não simplesmente ser levada por isso, que muitas vezes é muito, muito tentador. Então a gente precisa saber: eu tenho hora de mexer nessas coisas, mas não é o tempo todo. É hora de trabalhar? É hora de trabalhar. É hora de estudar? É hora de estudar. Não vou ficar mexendo com essas coisas. A gente pode simplesmente silenciar, desligar o telefone, tantas coisas assim que a gente existem até as configurações para isso, desligar notificações de aplicativos específicos, coisas assim, que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente fica meio receosa de fazer isso. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que era que quando a gente fica mexendo no celular, essas coisas durante o trabalho, a gente tá literalmente roubando do nosso chefe, porque ele nos paga para estarmos ali naquele horário e nós estamos simplesmente usando isso para o nosso prazer, e a gente não tá fazendo com que aquilo que a gente foi contratado e aquilo que a gente tá recebendo para fazer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Será que às vezes a gente tá roubando do nosso chefe, ou às vezes a gente, na hora de estudar, não tá estudando tantas coisas que a gente precisa estar prestando atenção? E às vezes também uma coisa que pega muitas de nós mulheres, questão da nossa língua. Sim, muitas vezes a gente, às vezes, fala as coisas e depois a gente pensa: "Uau, por que eu fui falar aquilo? Não era pra eu ter falado". Aí você fica mal, e eu não sei vocês, mas tem horas que até às vezes pode ser impressões que a gente tem, mas às vezes a gente pensa assim: "Nossa, se eu não tivesse falado aquilo, o meu relacionamento com aquela amiga não estaria tão estranho hoje". Coisas assim que às vezes a gente pensa: "Nossa, pra que eu fui falar?". A falta de domínio próprio só deixa a gente chateada, não é mesmo? Então a gente precisa sempre buscar mais sabedoria, mais domínio próprio. Ou às vezes você já numa conversa falou uma informação que não era necessária pra conversa, não ajudou em nada, e às vezes até deixou alguém constrangido? Já? Alguém já falou de você mais ou menos que você é o tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada? Ou você fez uma piada fora de hora e às vezes até piadas que podem ofender outras pessoas? E uma coisa que é interessante é que a gente precisa simplesmente, em alguns momentos, engolir as frases que a gente ia falar e simplesmente falar assim: "Senhor Deus, por favor, não me deixa falar o que der na minha cabeça, me usa, porque se for por mim não vai sair nenhuma coisa boa da minha boca. Então, por favor, Pai, me usa". Então, quando a gente faz essa oração, a gente é em si um ato de domínio próprio, mas a gente precisa fazê-la sempre, todos os dias. Senhor, me dê domínio próprio, porque senão eu vou acabar falando o que eu não deveria falar e tantas coisas assim. Então a gente precisa poder buscar sempre levar a Deus em oração as nossas dificuldades. E se às vezes você tem problema com a língua, ou às vezes você fala e você pensa assim: caramba, por que eu falei tanto? Então simplesmente busque fazer um estudo sobre o livro de Tiago. Tiago fala bastante sobre essas questões, repete bastante coisas que a gente lê no livro de Provérbios, e é interessante porque Tiago ele fala, né, a língua é o menor órgão e o mais difícil de controlar. E às vezes, a gente vê isso tão claro na nossa vida que a gente fala e depois a gente pensa: "Uau, é realmente tão pequenininho", mas às vezes a gente não consegue controlar. Então a gente precisa sempre estar orando: "Senhor, eu não consigo controlar, mas o Senhor pode controlar por mim, então, por favor, Pai, segura a minha língua". A gente precisa sempre orar por isso. E às vezes também a gente cai, ainda mais mulheres, às vezes, que a gente fica à flor da pele, coisas assim, às vezes a gente acaba tendo as nossas emoções totalmente descontroladas, e a gente acaba explodindo com outras pessoas, falando coisa que não deveria, chateando várias pessoas. E muitas vezes isso vem com uma carapaça que vem alguém dizendo: "Ah não, mas isso acontece porque eu tenho temperamento, eu tenho personalidade italiana". Só que a questão é que personalidade, temperamento, essas coisas não podem
não podem de maneira nenhuma ser desculpa para pecar, porque o nosso Senhor Jesus, ele muda até as mais difíceis personalidades. Então a gente pode saber que essas coisas não são desculpas para pecar, mas na realidade são testemunhos de como o Senhor Jesus muda a nossa vida. Isso pode mudar completamente a maneira como a gente enxerga, porque às vezes quando a gente explode ou a gente fala que não leva desaforo para casa, tantas coisas assim, a gente pode estar entristecendo e ofendendo outras pessoas, e pior, a gente não vai estar só afastando as pessoas de nós, a gente vai estar afastando as pessoas do evangelho, porque muitas vezes, se a gente estiver lidando com cristãos, às vezes pode causar conflitos dentro da igreja, mas se for com não cristãos, às vezes a gente vai estar trazendo um mau testemunho para eles. Então a gente precisa saber que, como Paulo diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente deve saber como nós devemos lidar com cada pessoa, e sim, cada pessoa é diferente, a gente precisa saber como lidar com cada uma, mas a nossa palavra, em todos os casos, deve ser agradável, porque é assim que a gente vê que foi o nosso Senhor Jesus, então a gente deve buscar ser como ele. Sim, é muito difícil, ainda mais quando a gente é, chega e simplesmente vê pessoas que são diferentes de nós, pessoas que fazem às vezes coisas que a gente pensa assim, ai, que coisa irritante que aquela pessoa fez. Mas a gente precisa simplesmente lembrar, Senhor, por favor, que a minha palavra seja agradável, que o Senhor coloque esse espírito dentro de mim para que eu possa sempre, de bom grado, ser desse jeito. E como a gente viu no primeiro episódio, no primeiro não, no segundo na realidade, o episódio sobre amor, que a gente deve buscar ser amoroso com outras pessoas. Por quê? Não porque simplesmente a gente tá olhando pra ela, mas porque acima de tudo a gente tá olhando pra Cristo. Então, olhando pra Cristo, nós podemos reproduzir o amor dele pra outras pessoas, e isso é algo que a gente sempre precisa ter em mente. Outra coisa que às vezes pode mostrar também falta de domínio próprio são em compulsões, especialmente as compulsões alimentares. Muitas vezes a gente fica ansiosa e a gente vai lá na cozinha e pega um quadradinho de chocolate, ou a gente, não sei, às vezes se você gosta mais de salgado, pega um pedaço de queijo, não sei, é alguma coisa assim, e fica simplesmente comendo porque tá ansiosa, tá nervosa, coisas assim, e vai comendo pra tentar saciar. Só que acontece que a nossa comida não pode ser o nosso refúgio, não pode. Porque a gente vai acabar colocando um valor na comida, como se ela tivesse esse poder de simplesmente nos acalmar ou tirar a nossa ansiedade, que é uma coisa que a comida em si não pode fazer, somente o Senhor Jesus pode. Então, a gente precisa ter a mentalidade de que a comida não tem esse poder, somente o Senhor Jesus. Então, a gente pode levar nossas ansiedades a Cristo. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Se o nosso Deus cuida dos passarinhos, por que Ele não iria cuidar de nós? Ele vai cuidar. Nós somos os seus filhos amados, então ele cuida de nós. Essa é a certeza que a gente pode ter. Também muitas vezes manias e toques que às vezes em si a gente fala assim, mas essas coisinhas assim não tem problema, mas quantas vezes a gente vai ficando viciada nessas coisas e a gente não consegue parar, isso pode levar a outros pecados, porque algo que a gente faz que às vezes não é pecaminoso, não sei, às vezes é, ter pequenas manias, mas que se a gente não consegue parar com elas, ou se a gente não faz elas, a gente fica chateado, coisas assim, isso pode acabar levando a outros pecados, porque às vezes uma mania, por exemplo, assim, a mania de acordar cedo, isso não é pecado, mas acontece que se isso vira algo que está te dominando, virou um pecado. Então você precisa poder ter essa mentalidade de saber, será que eu tenho alguma mania assim? Porque às vezes essa mania que virou pecaminosa vai gerar outros pecados na sua vida. Ou às vezes ela foi gerada por um pecado. Então a gente precisa poder orar e pedir, Senhor, me ajuda a vencer essas coisas. Será que isso está virando uma mania? A gente precisa dar uma pausa. E é muito interessante porque todo tipo de vício é uma falta de domínio próprio. E eu acho interessante que o pastor John Piper, ele diz que quando ele tá percebendo que alguma coisa tá querendo dominar ele fica 3 meses sem isso. E é interessante que às vezes a gente pensa, café, chocolate, essas coisas não me dominam, eu só gosto de comer de vez em quando, ou às vezes todo dia. Mas se a gente parar pra pensar assim, será que eu consigo parar 3 meses, ficar 3 meses sem comer esse tipo de coisa? Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de, às vezes, perceber que isso tá me dominando, dá aquela pausa. Porque assim a gente vai mostrar basicamente pro chocolate quem é que manda, mostrar pro café quem manda, coisas assim que a gente precisa ter essa mentalidade de saber. A minha vida não pode ser controlada por coisas, minha vida deve ser controlada pelo Senhor Jesus. Então, isso que a gente precisa saber. Outra coisa que também é uma raiz que nos leva à falta de autocontrole
é o temor de outras pessoas e a preocupação com a opinião dos outros. Por quê? Porque quando a gente fica fascinada com a opinião alheia, a gente acaba desmerecendo a palavra de Deus. Por quê? Muitas vezes, às vezes, tá numa rodinha e aí alguém faz uma piada imoral. E aí quando você ri daquilo, não tendo o domínio próprio de naquele momento parar e pensar, essa piada é algo que é contra as escrituras, é algo imoral, é algo pecaminoso. Não devo rir dessas coisas. Mas quando a gente fica preocupado com a opinião de outras pessoas, a gente acaba rindo e isso a gente está basicamente consentindo e aprovando o pecado daquela pessoa, mas a gente não pode fazer isso. É muito melhor, às vezes, ser tido como a chata da rodinha, não rindo de uma piada pecaminosa, do que rir e depois ficar com a consciência pesada, pensando: Senhor, por que eu ri daquela piada? Me ajuda a não rir desse tipo de coisa. É muito interessante como que no Salmo 1 a gente já vê o salmista dizendo que bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Então, é interessante porque hoje em dia a gente também usa o termo de rodinha de conversa, né? Então, a gente não pode estar nessas rodinhas de conversa que estão simplesmente falando sobre coisas pecaminosas. A gente tem que poder ter o domínio próprio de dizer: eu não vou ouvir isso, eu vou sair dessa conversa, eu vou desconversar, coisas assim, porque a gente não precisa. E com o Espírito Santo a gente pode não estar preocupada com essas coisas de querer agradar outras pessoas e por causa disso deixar com que elas coloquem no nosso ouvido todo tipo de informações pecaminosas. A gente precisa ter o domínio próprio de dizer não para essas coisas, porque agora nós somos livres para obedecer a Deus. E também outra coisa que a gente vê falta de domínio próprio é quando a gente fica na questão da preguiça. Quando a gente não faz o que a gente tem que fazer. E isso acontece muitas vezes, às vezes a gente tá cansada e a gente tá no sofá e simplesmente, às vezes depois do almoço, quer dar aquela sonequinha, mas tá cheio de coisa pra fazer e fica assim: "Ai, eu não tô a fim de fazer hoje. Será que deixa pra amanhã?". Coisas assim. E isso é falta de domínio próprio, porque se a gente tem alguma coisa pra fazer e tá na hora de fazer aquilo, a gente tem que fazer. E também, às vezes, a preguiça pode se mostrar como não querer fazer o que tem que fazer e só querer fazer o que quer fazer. Então, a gente precisa saber que nós temos obrigações e deveres e que nós temos que cumprir com eles, porque são bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, se a gente vê, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no finalzinho, no último capítulo, Paulo faz uma admoestação a eles, dizendo para que eles trabalhem com diligência. E é isso que a gente precisa ter em mente. Se às vezes você está lutando contra a questão da preguiça, você vê que isso é um problema real na sua vida, busque ler a carta de Tessalonicenses, da segunda carta, que Paulo aborda esse tema, falando sobre como que precisa trabalhar com diligência para não ser pesado também para outras pessoas. Então a gente precisa ter essa mentalidade. E é interessante porque a preguiça no livro da Jane Wilkin, Incomparável, ela fala bastante sobre essa questão, falando que a preguiça é quando a gente acha que a gente tem tempo para tudo. Mas do outro lado, quando a gente acha que a gente não tem tempo para nada, a gente fica ansiosa. E isso é tão perigoso porque a gente vai acabar se sentindo mal, porque a ansiedade é um sentimento terrível, e a gente vai simplesmente ficar querendo fazer tudo ou simplesmente alimentando esse sentimento dentro de nós, e a gente não vai ter o domínio próprio de dizer: não, agora não, deixa eu ir orar. É muito importante que a gente saiba dizer: vou parar aqui. Se eu não me engano, foi Lutero que ele dizia que em algum dia que ele estava cheio de coisas, que ele tinha tanta coisa para fazer que ele tinha que orar por 5 horas para conseguir fazer todas essas coisas. E é uma mentalidade tão bonita, porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, hoje eu tô cheio de coisa para fazer, vou pular minha devocional, vou pular meu momento de oração. Mas são esses momentos que realmente são importantes pra gente conseguir fazer e concentrar em tudo, pra gente poder dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso fazer essas coisas, mas eu preciso que o Senhor esteja me dando a diligência, me dando a perseverança, porque sozinho eu não consigo. Então, essa dependência é muito necessária. E agora a gente vai chegar numa parte que é mais complicadinha, digamos assim, que é a questão do vício em entretenimento. Então, provavelmente você já percebeu que em séries, seja qual plataforma que você estiver assistindo, quando termina um episódio, ele fica assim: daqui a 10 segundos vai aparecer o próximo episódio da série. Geralmente coisas assim. E aí você vai e começa a assistir o outro, aí emenda com outro, emenda, 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 emenda. E já todas as séries basicamente terminam querendo te dar um gostinho da próxima, e você, quando termina, aí você já fica doida assim: ah, não, terminou justo agora, e você vai e quer assistir a outra. Só que a questão é que
série vicia, as séries foram feitas para viciar. Só que isso é tão perigoso para nós, porque a gente vai acabar maratonando durante uma madrugada, coisas assim, e no outro dia, porque a gente não dormiu, vai ficar mal-humorada, brava, e vai ficar ansiosa, vai ficar explodindo com outras pessoas. Então, olha só como que, às vezes, uma falta de domínio próprio de dizer não, não ter o domínio próprio para dizer não para uma série, no outro dia vai se transformar em menos domínio próprio. Então, a gente precisa sempre ter a certeza de que ter o domínio de dizer, não, se é um episódio, se são dois episódios, não vai passar disso. Ter esse domínio de poder não ser controlado por isso e também saber que o sono é um presente de Deus. Então a gente não pode simplesmente trocar o sono pra ficar assistindo série, filmes, coisas assim. Uma coisa é você assistir um filminho até um pouquinho mais tarde, mas outra coisa é você não dormir pra ficar assistindo uma série ou um filme, coisas assim. A gente precisa ter essa mentalidade, porque o entretenimento, ele é viciante, ele foi feito pra ser desse jeito. Ou então, quando simplesmente tá num dia que você tá mais ansiosa, você sabe que você tá meio malzinha, assim, aí você vai e fala assim: "Ai, eu tô ansiosa hoje, eu vou assistir um filminho". Só que aí você vai assistir esse filminho, só que você não orou, você não passou tempo com o Senhor. E aquilo dali simplesmente vai fazer mal para o seu coração, porque você vai se viciar naquilo e você vai simplesmente, ainda mais dependendo do filme, que os filmes, muitas vezes mostram um mundo sem Deus, que isso é algo que é completamente danoso à nossa fé. Então a gente precisa saber, caramba, será que às vezes a gente vai estar buscando auxílio em meios que nos mostram que coisas que não vão ser reais e que não vão nos ajudar na verdade, de verdade? Então a gente precisa simplesmente parar. Qual que é o remédio que a própria Bíblia nos traz em relação à ansiedade? Em Filipenses 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, que os vossos pedidos sejam conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus." Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, a gente precisa estar enchendo a nossa mente com coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, toda essa lista de Filipenses 4:8, para que a gente possa estar lutando contra a ansiedade. Porque muitas vezes a gente diz: "Ah, eu tô ansiosa, não sei por quê", mas a gente só tá consumindo informações que são danosas na nossa fé, então a gente precisa ter esse domínio próprio de dizer: "Não, esse filme tá cheio de pecado, eu não vou continuar assistindo". E muitas vezes a gente fica tão curiosa para ver o final do filme que, mesmo que o filme esteja cheio de pecado, a gente vai assistir até o final. A gente precisa poder dizer: "Senhor, me ajuda a simplesmente desligar esse filme, não vale a pena assistir ele todo, não vale." Porque a nossa mente vai estar cheia de informações ruins, e aqui todas essas informações, especialmente de filmes que são completamente visuais, essas coisas impregnam na nossa cabeça e a gente precisa ter a mentalidade de poder dizer: "Eu não quero ter essas coisas na minha cabeça." E a gente poder saber que muitas dessas cenas nunca vão sair da nossa mente. Então a gente precisa ter o domínio próprio de dizer: "Eu não quero ter isso na minha mente, porque eu quero ter coisas que são louváveis e dignas de louvor, dignas de honra. Todas essas coisas que vão me levar mais para perto de Cristo e não coisas que vão me afastar." Então a gente precisa sempre ter essa mentalidade de não querer ficar completamente curiosa para saber como é que vai ser o final, como é que vai ser o final da história, mas simplesmente poder dizer: "Senhor, me dá forças. Se tiver coisas pecaminosas, tira dos meus olhos." Como o salmista diz: "Não porei coisa má diante dos meus olhos para não pecar contra ti." Essa deve ser a nossa oração. Também isso muitas vezes pode acontecer com o livro, muitas vezes alguns livros ficam gráficos e coisas assim, e a gente pode simplesmente dizer: "Não, eu não preciso ler esse tipo de coisa. Não preciso." A gente pode simplesmente parar de ler sem ter que ficar refém ao final da história. E compartilhar um testemunho aqui com vocês. Esses dias eu estava lendo um livro de ficção cristã, e um livro de uma autora que eu já lia há um tempo, e eu já tinha gostado de vários livros dela, de alguns, e aí eu estava lendo esse livro e quando eu estava lendo, eu já devia estar o quê? Na página cento e pouco, por aí. Aí começou a ficar gráfico, ela começou a descrever umas cenas completamente desnecessárias, que se você tirar essa informação do livro, literalmente não muda nada. Assim, continua normal, só que eram informações ruins, não precisava delas. E aí,
ali no momento eu pensei assim, se isso fosse num filme, eu já teria tirado esse filme, mas por que eu acho que na minha imaginação eu posso cultivar esse tipo de coisa? Não posso. Então, assim, somente pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, não foi pela minha força, foi por causa do Espírito Santo que ele me deu forças para simplesmente poder fechar aquele livro e dizer: não, não vou continuar lendo. Sim, estou completamente curiosa para ver o final do livro, mas não vale a pena. Não vale a pena eu colocar informações ruins na minha mente em prol de saber o final de um livro, sendo que existem vários outros, pela graça de Deus, que são bons e que não tem esse tipo de coisa. Então, assim, nós podemos, como crentes, dizer não a essas coisas. A gente não precisa saber de todas as histórias, a gente não precisa assistir todas as séries, a gente não precisa ver os últimos lançamentos da Netflix ou da Amazon Prime, a gente não precisa dessas coisas. A gente tem a liberdade de dizer não. E essa é uma das grandes bênçãos que a gente tem como cristãs, de poder ser domadas pelo Senhor e poder saber que existem coisas que simplesmente não valem a pena, mas que o que vale a pena é domar o nosso próprio coração para pensar nas coisas que são do alto, domar o nosso coração para orar, domar o nosso coração para ler a Bíblia, domar o nosso coração para amar, para servir, para ser hospitaleira, para ser alegre. Todas essas coisas que não são boas, não são só boas para nós, mas também são boas para outras pessoas. Como isso é maravilhoso! A gente saber que quando a gente está focada em Cristo e com os nossos olhos fixos em Jesus, a gente pode amar mais outras pessoas. E que bênção maravilhosa essa é. Com certeza, é uma coisa maravilhosa. Como a gente vê nos Salmos, muitas vezes parece que o salmista, principalmente no Salmo 42, que parece que ele pega a alma dele e ele vai ter uma conversa que ele vai pregar para ela ali naquele momento. E ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, o meu Senhor e o meu Deus. Então é tão bonito, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o nosso próprio coração e dizer assim: coração, alma, tá na hora de você pensar nas coisas que são do alto. Para de ficar atribulada, para de ficar preocupada. Para, simplesmente confia em Deus, porque eu devo louvar a Ele. E isso é tão maravilhoso, porque é isso que nos molda cada vez mais a semelhança do Senhor Jesus, a gente poder dizer não para essas coisas do mundo. Então, isso é algo tão maravilhoso, porque quanto mais eu penso sobre autocontrole, mais eu amo Jesus, porque ele foi completamente controlado, perfeitamente controlado, o domínio próprio nunca saiu dele, e isso é algo que nos motiva tanto a simplesmente dizer, como diz em Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o Senhor Jesus, ele sabe como que é sofrer essas tentações, então é por isso que ele pode nos socorrer. Então a gente sabe que, como diz em Coríntios, a gente não recebe nenhuma tentação que é pesada demais para nós, mas sempre quando vier a tentação, vai vir o livramento. Então a gente pode ter essa certeza de que o nosso Senhor Jesus, ele é perfeito e por causa disso ele nos dá um padrão que mesmo que a gente caia, que muitas vezes sim, nós vamos cair, mas como diz no Salmo 20, os ímpios caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Então, o nosso Senhor cuida de nós. E é por isso que a gente pode fazer da oração por domínio próprio uma oração diária, todos os dias. Porque o domínio próprio, como eu falei no começo, está muito ligado também à questão de sabedoria, saber o que assistir, saber o que ler, saber o que dizer, saber o que pensar, todas essas coisas que em Tiago 1:2 não, Tiago 1:5 diz que o Senhor dá liberalmente sabedoria a todos os que pedem. Então a gente pode com confiança pedir sabedoria, porque se ele prometeu que ele vai dar para quem pede, ele vai dar para quem pede. Então essa é a nossa certeza. Como crentes, nós podemos confiar completamente na palavra do nosso Senhor Jesus, porque ele nunca falhou conosco. Então a gente pode confiar nele porque ele é fiel e o amor dele também é. Então ele pode nos socorrer e ele vai. Então isso é algo tão maravilhoso. E eu fui muito confrontada por esse episódio e eu oro para que também tenha sido edificante para você e que nós juntas, todas nós estejamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Deus, para que a gente possa estar a cada dia sendo mais parecidas com Ele, porque esse é o ponto da nossa vida, isso que é o mais importante, e a gente precisa poder saber dizer as coisas que vão ser agradáveis. E também isso é algo que deve marcar a nossa vida como cristãs.
Então, agora a gente oficialmente terminou a lista do fruto do Espírito. Mas, com a graça do nosso Deus, semana que vem a gente vai ver mais sobre como que deve ser o nosso caráter. À luz disso tudo que a gente viu, a gente vai ver como que a gente pode cultivar o fruto do Espírito como um todo. E para a gente poder ter o caráter de mulheres crentes, mulheres piedosas. Então, é isso que a gente vai ver e eu já tô animada pro episódio da semana que vem e eu espero que você também esteja. Se você foi abençoada por essa série aqui no canal sobre no podcast, na verdade, eu sempre confundo. Se você foi abençoada por essa série aqui do podcast, compartilha com as suas amigas para vocês estarem compartilhando e crescendo juntas também, porque é uma grande bênção a gente poder crescer com outras irmãs, amigas irmãs, né, que a gente vai estar crescendo mais juntas. Então, é uma bênção muito grande. E eu te espero aqui semana que vem. E até mais. Que o nosso Senhor esteja te abençoando demais. Até! Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilhe com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.